Boa noite a todos. A Luísa muito carinhosamente nos desafiou, né, dizendo que é para nós, e realmente é para nós. Coincidentemente, o convite é a paciência, o tema da nossa conversa aqui hoje, né? Nós agradecemos sempre a oportunidade de estarmos aqui juntos, nesta casa que nos acolhe a todos de forma tão carinhosa. E em especial a mim, que adoro estar aqui com vocês, né? Contando com a paciência de cada um em me ouvir. Como diz a Luísa, nós não trazemos muitas novidades. Nós buscamos na doutrina espírita fixar, recordarmos juntos os seus ensinamentos, seguindo as diretrizes do nosso Mestre Jesus. Na noite de hoje, nós não faríamos diferente, porque como nós vamos introduzir paciência? Todos conhecem essa virtude, acho que todos aqui a possuem. Eu estou buscando ainda, com muita dificuldade, implantá-la em mim, mas confesso que é muito desafiante. Então, nós ficamos pensando como começar a falar de paciência, e aí nós fomos buscar, e é uma coincidência, porque vocês vão ver que a Luísa começou a tocar no assunto essa noite, em alguns ensinamentos de Jesus, e um que nos toca muito o coração quando a gente fala da paciência, significa que nós estamos sendo impacientes. E quando nós estamos sendo impacientes, significa que nós planejamos algo, mas que estamos querendo ir à frente daquele planejamento para colher um determinado resultado. Então, nós nos enchemos de preocupação e nos ocupamos disso muito antes que o fato em si aconteça, por mais que nós nos planejamos para aquilo. Mas, às vezes, no nosso planejamento, nós esquecemos de deixar uma margem para os desacertos, para as corrigendas, para os equívocos, para o tempo que trabalha a nosso favor e em alguns momentos contra nós, porque na engrenagem divina a nosso respeito, nós nunca sabemos o que é melhor. O nosso imediatismo exige de nós que tudo saia com perfeição, que tudo ocorra conforme o planejado. Por isso Jesus traz num dos seus ensinamentos, um que eu sempre me recordo e que acho que vocês todos já conhecem, mas vale a pena lembrar, que Mateus registra, né, o evangelista Mateus vai registrá-lo no seu capítulo 6, no versículo 34, que diz o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Quem de nós aqui consegue viver plenamente o dia de hoje, esquecido do dia de ontem ou planejando para o dia de amanhã? O que é normal, o que é correto, mas quando eu perguntei quem de nós consegue viver plenamente, eu perguntei a mim mesmo, como estamos vivenciando o dia de hoje? Como nos encontramos no dia de hoje? Como nós pensamos no dia de hoje? Muitos de nós, exatamente agora, vai dizer que está sobrecarregado, que trouxe vários problemas, que foi convidado muitas vezes ao exercício da paciência, que passou com louvor por muitos, mas que falhou em alguns, porque a impaciência lhe fez companhia, me fez companhia, nos fez companhia no dia de hoje, porque sermos impacientes é do nosso mundo de hoje. Nós dissemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de correria, tempos de exigência, tempos em que cada um de nós se atropela, se enfrenta, se ignora, se distancia, se afasta, se maltrata, se permite adoecer, se permite se sentir ofendido, se permite viver mal diante das exigências do mundo. Mas será que quando Jesus nos disse para não nos inquietar, o que será mesmo que ele queria nos dizer? Para que nós não nos preocupássemos com o dia de amanhã?
Será que era para a gente viver deixando as coisas acontecerem sem planejar, sem ter um objetivo, sem buscar uma meta? Naturalmente que não. O Mestre Jesus, o tempo todo, nos deu lições de que tudo na nossa vida deveria ter um tempo de início, um término, fazendo com que um ciclo se processasse em nós e que retornasse para nós com calma, com paciência, que como nós vamos aprendendo, é a virtude, é a arte de aceitação, é a arte da calma, é a paz que muitos de nós não conseguem estabelecer em si. E às vezes, quando nós estamos vivenciando ao lado de pessoas que já aprenderam, apesar da correria do dia, ter calma para fazer tudo que está ao seu dispor, fazer tudo que planejou, passo a passo, sem tanto sofrimento, sem tanto atropelamento, nós que somos os impacientes até nos irritamos. Ficamos chateados e dizemos, nossa, como aquela pessoa é lerda, como aquela pessoa é irritante, nada tira ele da paciência, nada o irrita, nada faz com que ele perca a calma. A gente fala e ele está ali, a gente espera e ele aguarda tranquilamente fazer, e quando tudo dá errado, ele fala, calma. E não tem uma palavra, pelo menos para mim, que me deixa mais aborrecida quando eu estou impaciente, alguém diz calma. E eu comecei a pensar, mas é isso que é exigido de nós, a calma, a capacidade de voltar ao nosso íntimo e aquietar a nossa ansiedade, aquietar os nossos impulsos e aquietar a alma, dando tempo, espaço para a gente refletir naquela situação, para a gente poder ver o que pode ser feito, como melhorar aquilo que deu errado, como aguardar o tempo naquilo que nós esperamos, nas respostas que nós buscamos, e muitas vezes, quando a gente até busca Deus querendo resposta e ela não chega imediatamente, a gente se impacienta com Deus e perde a calma e dizemos que Ele nos abandonou, ou ficamos chateados, ou vamos buscar outras propostas religiosas e às vezes retornamos à nossa, porque em todas elas Deus está presente, e em todas elas Ele institui a paciência como uma virtude a ser observada. Então, quando alguém perto de nós é tão paciente, a gente se irrita e diz, mas fulano tem a paciência de Jó. E alguém aqui já parou para saber quem era Jó e por que nós nos referimos à paciência de Jó para algumas pessoas e até desejamos muitas vezes ser tão paciente quanto ele? Nós vamos e descobrimos que Jó era um abastado, né? Na época de Jesus, muito antes até era um profeta, muito abastado, tinha uma família numerosa, esposa, filhos, tinha gado, né? Tinha como sobreviver. Mas um belo dia Jó foi visitado pela dor, Jó foi visitado pelas mazelas, pelas vicissitudes. Jó perde filhos, Jó fica doente, Jó perde bens, mas em nenhum momento Jó perdeu o principal da vida dele, que foi a paciência, e por isso ele chegou até nós. Porque mesmo quando cobrado pelos amigos, e foram 3 que foram atrás de Jó, dizer, onde está o teu Deus? Por que você perdeu tudo e você não reclama? E Jó continuava a orar e a esperar e a confiar pacientemente, dizendo que tudo lhe foi dado por Deus, então era um empréstimo, que cabia a Deus retornar ou restituí-lo quando lhe aprovesse. Mas Jó também foi testado mais uma vez pela dor. A dor que Jó sofreu naquela época, talvez a gente pudesse comparar hoje às muitas dores que nós temos aqui física. Jó foi acometido de lepra, e nós sabemos que naquela época a lepra era uma condenação, uma segregação. Então Jó foi afastado do convívio de todos. E até sua esposa dizia, Jó, olha onde está teu Deus, o que ele tem feito com você? Mas Jó continuou fielmente orando a Deus e pacientemente esperando. Não clamou, não blasfemou, não se isolou do contato com Deus, apesar da grande dor. Em um belo dia, nós vamos ver que Jó teve tudo restituído.
reconstruiu família e bens na medida do possível, porque alguns dos seus filhos já haviam partido, né, voltado à casa do pai. Então, o que nós podemos aprender com essa lição de Jó? Nós vamos aprender que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E isso nós buscamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item 7, que trata da paciência. Então lá, o Espírito Amigo, né, que hoje nós conhecemos como a mentora de Divaldo Pereira Franco, a nossa benfeitora e a do Divaldo também, a Joana de Ângeles, que é este espírito amigo, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Havre, ela coloca que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes. Pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. E aí nós ficamos pensando, a dor é uma bênção? Qual a bênção que existe no sofrimento? Qual a bênção que existe na dor? Se nós formos pensar no nosso lado físico, apenas no nosso corpo físico, nós descobrimos que a dor é uma bênção porque ela nos protege de vários acidentes. Quando nós levamos a mão em algo quente, se não sentíssemos dor, nós permaneceríamos lá até não ter mão. Se levarmos um tropeção e não sentíssemos dor, nós não íamos cuidar. Se não tivéssemos a dor física a nos incomodar, nós não iríamos buscar socorro, medicamento, alívio na dor. Nós sabemos que quando nós citamos lá a lepra, por exemplo, aqueles que foram acometidos, e até hoje ainda existe ela no mundo, é tratada e tem mais recursos, um dos primeiros sintomas é que a pessoa não sente dor naquele local. Por ali começa a se investigar, porque todo o processo de dor, no físico, ele tem que nos despertar. A dor serve até para a nossa conservação do corpo físico, é um despertar. Então a dor é bênção também no nosso lado emocional, buscando o equilíbrio do nosso ser. Porque se nós não sentíssemos dor, nós não teríamos em nós nenhum desejo de mudança, nenhuma transformação. Por isso a dor é aquele aguilhão que nos impulsiona para buscar a evolução, para buscar sairmos de qualquer situação afligente, penosa, que incomoda a nossa alma. Por isso Deus diz que nós somos eleitos quando recebemos a sua dor. E nós tínhamos muito para falar sobre isso, mas vamos pensar apenas em doutrina espírita, a dor como eleição, não como privilégio, mas como um despertamento. Porque nós já temos todos os recursos para enfrentar a dor, os recursos físicos, né? A medicina avançada, as várias etapas, as várias capacidades de tratamento, os vários caminhos alternativos ou aqueles mais conhecidos, que nos permite trabalhar bem a dor. Mas o nosso lado emocional, muitas vezes, necessita de uma dor intensa para que nós saiamos de dentro de nós e voltemos a desejar, a buscar a conexão que se perdeu com Deus nosso Pai, quando nós nos afastamos dele pela nossa vontade. Por isso, Luísa diz que aqui é um convite que todos nós fazemos para ser paciente, porque nós podemos dizer que muitos de nós, diante da dor, se torna cada vez mais rebelde, cada vez mais orgulhoso, cada vez mais reclamão, cada vez mais empedernido nesta dor, sem querer sair. Porque o espírito, na sua rebeldia, entende que a dor para si é uma punição divina. E nós sabemos que Deus não pune. Deus é misericórdia, Deus nos acolhe, Deus nos ampara e Deus permite que nós possamos crescer com a dor, porque nós sempre temos a opção de melhorar, se assim quisermos. Por isso Jesus nos diz para não nos inquietarmos, porque a inquietação gera preocupação excessiva, gera uma preocupação descabida,
e abre portas para as influências espirituais mais parecidas com as nossas, porque quando nós estamos aflitos, impacientes, tudo ao nosso redor também é assim, um turbilhão de emoções, de energias não salutares, de pensamentos afligentes, de angústia, que acaba somatizando no nosso corpo físico, trazendo para nós o adoecimento físico e o adoecimento mental, tão falado nos nossos dias e que nos leva muitas vezes a buscar soluções mais difíceis, como essa que nós vimos aí e que tratamos agora no Setembro Amarelo. Um chamamento para aqueles que não dão ainda conta de lidar com a dor, que pela impaciência, por não saber buscar, por não conseguir aguardar, busca a forma mais rápida de sair desta vida para esquecer a dor, para apaziguar a dor. Então nós estamos aprendendo que a impaciência é uma inimiga nossa e que é uma virtude a ser conquistada, o contrário é a da paciência. Mas como nós dissemos, a palavra já diz paz, a ciência da paz, que não se adquire da noite para o dia, mas que é uma busca. Mas se nós observarmos o nosso agir hoje em dia, o que nós vemos? Tiramos, por exemplo, o trânsito. Tantas buzinadas, tanta correria, todo mundo querendo passar na frente. Vamos buscar, por exemplo, uma fila no banco. Todo mundo quer ser o primeiro a ser atendido, todo mundo tem pressa, todo mundo quer ser aquele que chega lá e resolve tudo rapidinho, porque nós já chegamos lá em cima da hora. Nós não fizemos o planejamento antes para poder resolver com calma. Então, algumas vezes sim, somos atropelados, mas na maioria das vezes nós agimos de maneira mais irresponsável, deixando a vida nos levar. Então a gente chega no último momento e começa a gritar uns com os outros, começa a gritar com os filhos e exige daqueles que estão ao nosso redor, sobre o nosso comando, que convivem conosco, em qualquer trabalho, em qualquer atividade, que ele seja ágil, que ele tenha tempo. A gente bate, mostra o relógio, olha a hora, olha quantos dias que falta para isso, há quanto tempo eu te entreguei isso, e nós vamos vivendo cada vez com mais pressão. Gritamos com os nossos filhos, gritamos conosco mesmos. Falamos tão alto, tão rápido, tão de forma que às vezes nós não escutamos o que estamos dizendo. Então, o exercício para a gente mudar da paciência é realmente o inverso. Tem um lugar melhor para exercitar a paciência do que estar no trânsito? Ouvindo ali as buzinadas, né? A gente vai, muda a nossa visão, olha a flor, olha o passarinho, olha alguém que está no carro, olha algo lá fora, porque não tem como você atravessar o trânsito sem causar acidente. Não tem como você romper uma fila, que muitas vezes você está lá longe e nem sabe o que aconteceu lá na frente ou lá atrás. Então, para que a impaciência? Não tem como você gritar com os filhos para que eles façam algo no tempo que você quer, porque às vezes eles são pequenos, às vezes ainda não estão capacitados, não aprenderam ainda a fazer, estão no início das tarefas, estão aprendendo a cuidar de si. Não adianta gritar com a criança. Adianta gritar com o idoso, que já não dá mais conta de fazer tão rápido, que tem passos lentos. Então, nós vamos aprendendo o exercício da paciência e adquirir esta virtude no dia a dia, no nosso convívio uns com os outros, na nossa capacidade de enfrentar as adversidades. Mas para isso é preciso que exista em nós este desejo de sermos pacientes. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo ainda, nesse item que nós tratamos, o item 7, a paciência, lá nós vamos ler o seguinte: sede paciente, pois a paciência também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, mas é uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar
os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Nós vamos lembrar que em doutrina espírita nós aprendemos que ninguém veio para ser instrumentos do mal. Ninguém veio para ser instrumentos do nosso sofrimento. É uma forma pedagógica, didática, de chamar a nossa atenção para os nossos eventos do passado e que hoje aqueles que conosco nós comprometemos estão aqui hoje esperando de nós um melhoramento, uma nova oportunidade para exercitar o perdão, a fraternidade, a tolerância. Então não há instrumentos. Existe, como Luísa disse há pouco, uma colheita livre, uma semeadura livre, uma colheita obrigatória. Então, se estamos juntos ali, é para aprendermos a sermos tolerantes uns com os outros, a exercitarmos um dos ensinamentos de Jesus, que é o amor. Amai-vos uns aos outros. Esse é o exercício que ele nos pede. E como eu vou aprender a amar se eu sou impaciente? Como eu quero chegar no mundo regenerado se o tempo todo eu corro, eu grito, eu estou esbaforido? Eu não tenho condição de habitar esse mundo pelas energias que o meu próprio organismo, o meu ser gera quando assim agimos. Por isso, todos aqueles que estão ali, nos convidando ao exercício da paciência na nossa casa, no trabalho, na rua, são esses instrumentos ou ferramentas educativas que estão ali para que nós possamos exercitar a paciência. Quando os meninos aqui chegaram, o data show não funcionava e eles pacientemente tentaram. Já pensou se a gente começasse a discutir, a ficar chateados? Qual clima nós íamos gerar para uma palestra de hoje à noite? Mas as energias estariam aqui no salão. Então a gente vai aprendendo no dia a dia que por mais que nós fizemos um planejamento, existe necessidade muitas vezes de sermos frustrados, para que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo socorro, nos sentindo, nos deixando ser envolvido pelos desígnios do Pai, ou sermos consolados pelo seu Evangelho, sendo esclarecidos naquilo que a nossa paciência falhou, porque a vida é feita de muitos momentos e todos os momentos são para que nós possamos aprender a ser pacientes. Mas na nossa impaciência, na nossa fragilidade, na nossa ignorância, nós dizemos que a vida é difícil. E os espíritos concordam com isso. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, esse item que nós estamos trabalhando, ele vai dizer que Joana de Ângeles vai dizer que a vida é difícil, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. E aí ela deixa lá uma frase que eu convido vocês a lerem lá à noite. O fardo, quando voltarem para casa, o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Quando nós nos deixamos levar pelo pessimismo, pelo desânimo, é muito mais difícil readquirirmos, trazer de volta, buscar em nós a paciência. Por isso é um exercício que alguns psicólogos até dizem, respira, pensa um pouco mais, aguarde, não fala agora, fica calado, reflita. São todos os ensinamentos que a doutrina nos traz, dizendo, às vezes de forma brincalhona, como o Chico dizia. Coloca um pouco de água na boca, pensa, ela vai fluidificar com seus pensamentos bons. E quando você engolir, você já vai estar mais calmo. Deixe para falar amanhã. Busque as palavras mais amenas. Se alguém está gritando perto de você, silencia, abaixa o tom de voz, aguarde. Mas impacientemente nós começamos a discutir junto. Eu falo, você fala, eu falo, você fala, e nesse jogo de palavras a paciência vai embora. E muitas vezes é necessário um outro que vem de fora, que nós dizemos, aquele que é a
apagador de chamas, porque algum de nós está com um pavio muito grande, o estupim está curto, e a gente até sente um certo orgulho de dizer, eu não levo desaforo para casa. Eu tenho estupim curto. Gente, o convite é o contrário. Leve o desaforo para casa, não. Reflita. E não se sinta ofendido, porque você já está paciente, você vai entender que você já tem essa ciência da paz em você, que o outro ainda não tem, terá em algum momento, porque todos nós, enquanto filhos de Deus, temos as mesmas oportunidades. O aprendizado está posto para todos nós, não é privilégio de um esta virtude. Mas quando a gente fica impaciente, a gente ainda acha que é culpa do outro e diz assim, eu perdi a paciência por sua causa. Você é que me estressou. Se você não tivesse agido assim, como que a gente perde algo que a gente não tem? Eu perdi a paciência porque nós ainda não a possuímos. Se nós estamos impacientes, significa que nós ainda não aprendemos a lidar com as nossas emoções, deixando-nos levar pela emotividade, pela impulsividade, pelo nosso desarranjo espiritual, pela nossa desarmonia. Por isso, o convite à paciência que Joana coloca é o que está lá no Evangelho. Coragem, amigos. Cristo é vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão. Esta palavra resume. E aí nós ficamos pensando, mas falou tanto em paciência, nos convidou tanto para ser paciente. E como nós vamos adquiri-la se nós não a possuímos? Se é uma virtude, uma vez conquistada, nós não a perderemos mais, como nós podemos fazer para alcançá-la? E aí Emmanuel, o benfeitor espiritual, lá no livro Consolador, na questão 254, ele faz esta pergunta que é de todos nós, que é paciência e como adquiri-la. A resposta é longa e nós pensamos apenas alguns parágrafos. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dar a outro na exemplificação. Olha para você ver, a alma que realizou muito amor em si mesma. Então, enquanto nós não aprendermos a nos amar, a ser caridosos, a ser pacientes conosco, nós não seremos pacientes com o outro, porque nós não temos esse amor para oferecer, porque nós ainda não adquirimos, então o trabalho começa em nós mesmos. E depois que nós vamos aprendendo, nós podemos exemplificar, nós podemos doar ao outro. Ah, mas eu não tenho nada para oferecer neste momento, eu não tenho nada para dar. Todos nós temos. Todos nós temos a condição de exercitar todos os dias a nossa paciência. Pelos pequenos atos, nós vamos fazendo atos maiores. Hoje eu vou refletir, só hoje eu não vou discutir, só hoje eu não vou falar alto, só hoje eu vou pensar 2 vezes, só hoje eu não vou bater a porta do carro, só hoje eu não vou gritar com ninguém, eu não vou brigar com os cachorros que latem, eu não vou ficar bravo, só hoje. E aí cada dia a gente vai pensando numa pequena coisinha para a gente exercitar. E aí nós vamos treinando, porque adquirir a paciência é um treinamento, é um exercício. Como nós aprendemos tudo na vida, nós também vamos aprender a ser pacientes uns com os outros. E Emmanuel coloca isso de uma forma tão linda que a gente fica pensando quando ele fala, para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos. Eu não vou exigir que o outro seja paciente, não sou eu que tenho que conter os meus impulsos. Alguém falou algo, a gente fala, tá de pular do pescoço, mas aí você pensa e para, reflete. E aí você vai aprendendo. E a gente só aprende buscando, exercitando, aprendendo a olhar para o outro com carinho, com amor,
dizendo assim, olha, ele é capaz de ter os mesmos atos que eu tive, então por que condenar, por que brigar, por que discutir? Hoje ele não está bem, mas ontem também eu não estava. E aí no dia a dia nós vamos trabalhando isso em nós. Então, em exercício de disciplina e de boa vontade, de disciplina e boa vontade. A gente não vai fazer tudo no mesmo dia, porque tudo tem o seu tempo, vai dizer Joana de Ângeles, nos convidando lá no Convite da Vida, no capítulo 34, na sua obra. Ela diz que a paciência é medida metódica e eficaz, que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. A paciência significa autoconfiança. Ao lado de alguém que nos subestima, paciência. Entre as dores que nos chegam, paciência. Ante o rebelde que nos atormenta, paciência. Ou seja, disciplina, disciplina, disciplina. Lembra do que Emmanuel disse para o Chico? A gente coloca paciência, paciência, paciência. Porque estamos vivendo, como Luísa disse, né, trazendo as palavras lá do encontro de Vitória da Conquista, que nós estamos sendo convidados a exercitar em nós a fraternidade, o amor uns com os outros, a tolerância, a solidariedade. Isto já está sendo colocado para nós há muito tempo, mas impacientemente a gente esquece, não dá importância, deixa de lado. E aí, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 801, vai ilustrar isso para a gente de uma forma tão linda, dizendo: não ensinai às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Então, estamos agora no tempo preciso para nós trabalharmos a paciência, porque já conhecemos o Evangelho de Jesus, já estamos vivenciando a doutrina espírita que nos esclarece, consola e elucida para nós estes pontos. Mas também as outras religiões, cada uma delas fazem isso muito bem dentro daquilo que elas se propõem. Somos nós que não queremos, ou não aceitamos, ou não cumprimos. E aí Emmanuel ilustra para nós, mais uma vez, nas suas obras, como se nós fôssemos fazer um plantio da paciência. E lá, no livro, acho que é linha 200, ele vai dizer que a gente faz que nem quando você vai plantar milho. Primeiro você lança a semente na terra. Depois a gente espera a floração, né? Os ramos vão crescendo, aí você vê a espiga, o grão vai surgindo, e aí a espiga assegura a colheita. Para nós também é assim, é semeando todos os dias um pouquinho mais de um exercício de disciplina, de uma busca de melhoramento, de aperfeiçoamento, porque nós ainda não estamos prontos, mas já estamos no tempo de exercitar a paciência. E aí Emmanuel, né, ainda numa das suas obras, Rumo Certo, na página 75, intitulada Conquista Íntima, ele vai dizer assim: como, porém, está lá num dos seus parágrafos, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito. Como é que nós vamos, se a gente é tão impulsivo, se no nosso dia a dia a gente está dando uma resposta por qualquer coisa, se nós agimos primeiro de forma emocional para depois raciocinar, e a resposta é uma só, que Allan Kardec sempre colocou para nós: a instrução e a educação. Por isso, Emmanuel coloca lá, educando-nos. É educando a nossa fala, educando o nosso comportamento, educando o nosso pensamento, educando as nossas emoções, é que nós vamos adquirindo a paciência. E aí nós vamos perceber, segundo Emmanuel, que todo instante de desequilíbrio em nós é aquele momento, aquele instrumento de teste para avaliar o quanto nós já estamos no caminho certo, ou seja, para avaliar o nosso aproveitamento. Ainda na obra Convites da Vida, no capítulo 34, a Joana vai terminar a sua lição lá dizendo: o tempo é mestre eficiente, que a todos ensina no momento próprio, com a lição exata, plasmando de que cada um necessita a benefício de si mesmo. Às vezes, né, Luísa, que está aqui tanto tempo, já não precisa de alguém
tão brava ao lado dela para exercitar a paciência. Eu já preciso de alguém mais nervoso para me lembrar que eu preciso ter calma, que eu preciso acalmar os sentimentos, que eu preciso oportunizar aquela pessoa, né? Que a maioria de vocês aqui já faz esse exercício muito bem. A oportunidade de também melhorar, de também adquirir a paciência. Porque quem é que nos ensinou tudo isso? Quem trouxe todas essas conquistas para nos dizer que é possível? Jesus, né, nosso mestre amado, que pacientemente espera que o homem se volte para ele, a fim de que, encarregado de nossa felicidade, possa dirigir-nos pelo caminho que leva a Deus. Primeiro o Mestre Jesus. Mas aqui próximo de nós temos outros espíritos que aprenderam pacientemente esta vivência. Nós citamos aqui o nosso querido Bezerra de Menezes, tão lembrado nesta casa, nosso Chico, nossa irmã Dulce, o nosso Divaldo que caminha ali, né, fazendo o seu trabalho. Com certeza, quantas vezes foi provocado. Em algumas delas perdeu a paciência, mas não perdeu de forma a afugentar ninguém. Não perdeu de forma a esquecer aquilo que se propôs a fazer, o seu objetivo, que é o esclarecimento, o consolo a outras almas tão necessitadas. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, então não seremos tão pacientes, mas já podemos exercitar em nós gestos pacificadores, calando quando formos insultados, orando quando formos caluniados, perdoando quando formos ofendidos, repensando passo a passo os nossos objetivos na vida e respondendo para nós mesmos que nós esperamos todos os dias quando acordamos. Lembrando Joana de Ângeles, né, a nossa mentora, ainda nas suas obras, que está sempre buscando nos recordar do exercício que aqui viemos, para que, de forma psicológica, né, o nosso ser desperte. Nas suas obras, ela está sempre colocando a paciência. Mas uma pequenininha que todos nós sempre buscamos, que é a vida feliz, lá no capítulo 4, ela diz que a paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo e da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não pode ter o que se deseja. O que será que Joana de Ângeles nos ensina lá? Vai lá e confere, é bem pequenininho. Jamais te irrites. A irritação é um passo para impaciência, para a gente perder a paciência. Então, aprendemos a não irritar. Jamais te irrite. A paciência te auxiliará a tudo vencer. De forma paciente, nós vamos conquistando todos os dias essa virtude em nós. Nós vamos aprendendo a lidar com a dor, com o nosso sofrimento, a lidar com as nossas mazelas, a nos perdoar, porque eu ainda preciso de um tempo a mais, Senhor, para conquistar essa virtude. Nós vamos aprendendo a vivenciar todas as nossas experiências, até que nós voltemos para a casa do Pai melhores do que aqui chegamos. Mas se nós chegarmos a tão impaciente, como é que nós vamos estar? Como é que nós vamos encontrar em nós o lenitivo para a dor que a gente vai levar para lá, ou para a dor que nós já sentimos aqui, se a gente não se esforçar? Não é fácil ser paciente, nós sabemos disso, porque nós somos todo momento, como alguém me disse há pouco, a todo momento alguém está nos cutucando, alguém está ali pisando no nosso calo, alguém está ali pisando na ferida. Então, se a gente está trabalhando, né, e parece que tem gente que vai lá e faz de forma cirúrgica, vai lá e ó, mexe naquilo que mais dói, que mais incomoda, é trabalhando o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E quando a gente vencer isso, pode falar o que quiser,
pode cutucar o tanto que cutucar, e a gente vai estar calmamente respondendo, porque esse paciente não é ser alguém que é abobalhado, que não luta, que não discute, que não diz que está contrariado, que não exige os seus direitos, mas é alguém que sabe fazer isso passivamente, calmamente, respondendo e dizendo: olha, isso que você falou hoje eu não gostei. A gente vai conversar depois. Olha, você pode me dar um tempo para eu pensar na resposta? E você vai aprendendo e assim nós vamos exercitando. Não tem uma receita de bolo para dizer, olha, eu vim aqui, eu trouxe assim. Cada um aí em si sabe como lidar com isso. Porque cada um sabe aquilo que mais dói, aquilo que incomoda, onde é que ele ainda não venceu, o que é que ele precisa trabalhar em si. Cada um de nós sabemos onde nós estamos postos e é no nosso cadinho, lá no lar, que a gente sabe onde a gente mais precisa trabalhar. Então não tem uma receita de bolo, tem um convite para que esse exercício nunca deixe de ser trabalhado. Para que nós pensamos na paciência como algo quase que material, para a gente tocar, segurar, guardar e trazer sempre conosco. Eu preciso aprender a ser paciente. Todos os dias eu preciso aprender a ser paciente. Já caminhando para o nosso encerramento, nós até lembramos um pedacinho da música do Lenine, Paciência, né, que quando ele diz que mesmo que quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Então, aqueles impacientes perdem o prazer de viver e perdem o prazer de descobrir o quanto a vida é tão rara, enquanto a vida não para. Que Deus nos abençoe, que nos ajude na noite de hoje e sempre a conquistarmos em nós mais uma das virtudes daqueles que Jesus nos ensina lá nas bem-aventuranças, quando nos convida a sermos brandos e pacíficos. Que nós, no dia a dia, possamos nos lembrar que somos capazes de fazê-lo, cada um à sua maneira e cada um a seu tempo, porque a paciência exige de nós tempo para meditação, para reflexão e para a aquisição. E levemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecidos pela oportunidade que nos foi dada na noite de hoje, de refletirmos sobre o seu Evangelho, trabalhando as virtudes que ainda precisamos conquistar, lembrando dos tempos que estamos vivenciando, onde os convites são para a exacerbação, para a impulsividade, para a resposta imediata, que muitas vezes, Senhor, faz com que nós percamos a oportunidade de sermos mais amorosos, mais gentis, mais acolhedores. Porque ser paciente, como diz Paulo, é fazer o amor brilhar em todas as nossas necessidades, em todas as nossas experiências diárias, em todo o nosso caminhar. Por isso nós te pedimos, Senhor, que tão paciente está sendo conosco, nos ajude, para que nós possamos sair daqui dispostos a esse exercício. Porque as portas lá fora nos convidam ao exercício desta caridade. Já somos capazes de amar, Senhor. Apenas estamos demorando mais tempo neste exercício.
nesta virtude, nesta entrega nossa para com aqueles que se acercam de nós. Na noite de hoje, Senhor, nós te rogamos por todos nós que aqui estamos, para aqueles que deixamos nos nossos lares, mais necessitados do teu amparo, para aqueles que trazemos no pensamento, pelos irmãos desencarnados, Senhor, por todos aqueles que no planeta, na noite de hoje, estão infelizes, chorosos, que eles tenham a paciência de aguardar o socorro e de ouvir o teu chamamento, de ouvir, de aguardar, de esperar a tua palavra consoladora, o lenitivo que lhe é levado através de milhares de mãos que trabalham no bem, Senhor. Obrigado por esta casa que nos acolhe, pelos amigos espirituais que aqui estão e que nos auxiliam dos dois planos da vida, Senhor. Muito obrigada, hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe. Que Jesus prossiga conosco, que nós prossigamos com Ele na nossa caminhada diária. Boa noite e muito obrigada a todos.